A palavra de Deus é viva, transforma corações e ilumina o caminho em tempos de trevas. Aqui você encontra reflexões bíblicas, verdades eternas e direção para a vida. Que cada mensagem fale ao seu espírito e renove sua fé. Curta, comente e inscreva-se no canal. Você é importante para Deus. Esta é a mensagem da verdade, por João Paulo Oliveira. Capítulo 12, e versículo de número 1 da carta aos Romanos, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos, um só em Cristo, e os membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se de profecia, segundo a profecia espiritual, na proporção da fé, se de ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se em fazê-lo, ao que exorta, faça com dedicação, ao que contribui com liberalidade, ao que preside com diligência, e o que exerce misericórdia, exerça com alegria. O amor dentre vós não seja hipócrita, detestai o mal, apegando-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Versículo 16, diz assim: tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, no lugar de serdes orgulhosos, condescendei com a humildade, não sejais sábios em vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal, esforçai-vos para fazer o bem perante os homens. Se, porém, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não procureis a vingança, vós mesmos. Amados, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e é com esta que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eita Deus, aplaudir ao Senhor por essa palavra. Ô glória! Nós lemos aqui o livro, a carta aos Romanos, um dos capítulos, quase que inteiro aqui, porque há vários mistérios na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma carta profunda. É uma carta onde você vai encontrar a maior porção doutrinária, a confirmação de vários aspectos da mensagem de Cristo. O nosso irmão Cleiton veio aqui nessa noite, ele pregou, ele falou sobre este lugar, a respeito do Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. E é interessante que quando nós vamos para a Bíblia e comparamos a mensagem de Cristo com a mensagem que Paulo leva aos romanos, mesmo sendo distante deles, é a mesma mensagem. É o mesmo caráter espiritual de mensagem, porque Paulo vai estar agora falando de justificação pela fé. Paulo vai estar falando agora de salvação não por obras, mas pelo Espírito. Paulo vai estar falando agora de que o pecado é universal, ele atingiu a todos e a cada um. E o pecado, ele faz morada na mente, no coração, no intelecto de cada um. E para isso nós já estamos mortos com Cristo. E o pecado não tem razão, ele não tem circunstância, ele não tem lugar na nossa alma. Aleluia! Coisas profundas. E o que me chama a atenção é que homens e homens se converteram lendo essa carta. Lendo este texto que Paulo fala aqui, que é mais interessante do que uma tese de mestrado, se você parar para analisar. Paulo fala com profundidade acerca do amor de Cristo, de como o cristão deve se portar, e aí eu vejo muitas pessoas em confusão, sem saber o que Deus quer dela, sem saber o que é ser crente, sem saber o que é ser espiritual, ser ímpio, ser homem, ser criança. E eu lendo a carta de Paulo aos Romanos, eu entendo o que é ser crente. Eu começo a meditar no que é ser servo de Deus de verdade, no que é estar diante do Senhor de verdade, porque Paulo é profundo aqui na sua explicação. Ele sabe que ele está lidando com um povo muito duro de coração, ímpio, contumaz, pesado, um povo fechado, de intelecto corrompido, um povo que doava o seu corpo não para boas obras, mas para toda sorte de maledicência que você conseguir imaginar, os romanos praticavam. E na sua época, Paulo fala: não estou me importando aqui com a prática deles, mas eu vou atacar a prática com a palavra santíssima do Senhor. Não é isso que eles esperam. Vou lá falar do Senhor. E Paulo começa a dar
tratado aqui doutrinário, muito grande, muito amplo, mas nós paramos aqui em apenas alguns versículos, e a porção do Senhor para essa noite está no capítulo 12, onde Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está falando, se você conseguir, ele não está falando aqui, olha, irmãos, vamos tentar, olha, irmãos, vamos tentar arrumar esse problema. Ele está falando: eu rogo-vos, porque dessa mensagem que eu vou dizer agora para vocês, procede toda a espiritualidade, todo o contato com Deus, toda a busca por Deus se resume nisso que eu vou dizer agora. Por isso eu não estou pedindo um favor, eu estou dizendo: rogo-vos pela misericórdia que uma vez já foi apresentada para vocês. Vocês não são inocentes dessa misericórdia. Aleluia! Ele fala claramente aqui: eu rogo-vos que vocês apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo. Porque a antiga aliança, a antiga ordem já foi passada, já foi superada. Cristo morreu e um sacrifício de Cristo foi capaz de remir todos os pecados do mundo. Porque antes que ele existisse, antes que ele se materializasse no corpo de um ser humano, a palavra já diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes mesmo dos séculos começarem a existir, ele já era o Cordeiro de Deus que tirava, que expurgava, que expelia o pecado do mundo. Aleluia! Quando Cristo veio, ele fez uma obra completa. E ele faz agora um apelo baseado nas misericórdias. E do que vivemos nós hoje? De misericórdias. A verdade é que se dependesse da nossa força, do nosso mérito, da nossa convicção, do nosso intelecto, não teríamos capacidade para adentrar por essas portas, para ouvir uma mensagem, para cantar os louvores. E Paulo está dizendo: pelas misericórdias de Deus, vos apresenteis como sacrifício vivo, porque antes o sacrifício era morto. O sacrifício era um pedaço de carne. Aleluia, glória a Deus. Algumas ofertas e mortas se faziam apenas uma sombra daquilo que de verdade Deus queria de cada um dos escolhidos. E o que me chama a atenção aqui é que ele fala: apresentei vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, porque é vosso culto racional. Ele não está falando aqui do culto racional do tipo que nós agora acabamos de fazer, estamos fazendo, que é cantar louvores, que é somente pregar, que é somente falar. Ele está falando: quando você entrar pelas portas, saiba que o culto ele começa às 7 horas, às 18 horas, mas ele acaba. Mas Deus espera que a sua vida seja um altar, um culto santo, um culto contínuo, um culto inabalável na sua presença. Quando os pessoas vieram aqui para esse culto, eu não tenho nenhuma convicção que vocês estão aqui somente para passar o tempo. Eu não quero acreditar que vocês estão aqui somente para o mesmo dia. Mas nós estamos aqui na presença do Senhor, com o nosso corpo, com nossa alma, com o nosso espírito diante dele. Ele fala: apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo. Lembro-me de Ralph Emerson, que diz assim: que Deus constrói o seu templo no nosso coração, por cima das ruínas das igrejas e das religiões. Deus não espera religião, Deus não espera 4 paredes, Deus não espera um templo bonito, uma mega igreja, os instrumentos tecnológicos. Deus espera corpo, alma e espírito para um corpo como esse. Não por acaso nós estamos aqui como um exército, treinando, se habilitando, aprendendo para estar junto com eles à mesa, junto com ele à mesa, junto com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso também aqui a palavra é clara e diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Jesus vindo ao mundo, Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz assim: que ele disse ao Pai orando: sacrifícios e ofertas, Pai, tu não quisestes, mas um corpo tu me preparastes. Aleluia! Talvez o de mais valioso que Deus te apresentou, te deu nesse dia um corpo para servir de objeto de louvor a Ele. Deus está nesse dia tocando, abrangendo, buzinando no nosso coração com grande som, dizendo: olha só, o corpo é para servir a Deus, a alma é para servir a Deus. Não há motivação no homem, não há convicção melhor, maior no homem, senão servir a Deus. Por isso, servir a Deus não é estar 3 horas, 4 horas, um dia inteiro dentro de uma igreja. Servir a Deus é estar todo dia no altar de Deus, em oração, em súplica, em amor, em cordialidade, em comunhão com o seu corpo. E quando eu vejo Paulo dizer aqui, ele diz assim em Coríntios capítulo 6, e versículo de número 20: fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus com o vosso corpo. O preço foi pago e não foi um preço barato. Cristo desceu dos céus dizendo: eis-me aqui, Pai, para ir de contra a cruz e morrer por cada um, por todos
E é isso que Paulo diz, nem gentil e nem judeu tem maior ou melhor condição de estar diante de Deus, porque o sacrifício foi o que pagou o preço, não é a religiosidade, não é a prática da Torá, não é coisa alguma que eu possa me gloriar no meu corpo, mas é o sacrifício santo que já foi feito uma vez só e por todas as vezes. Ele diz, valorizai o sacrifício. Foste comprado por preço, não foi de graça. Vivemos o evangelho de graça barata. Verdade. Onde eu faço o que eu quero, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas só o que vem do meu coração. Meu Deus. Quando Deus me pede algo, aí eu não posso. Quando é para cumprir as ordenanças de Deus, eu não posso nada. Mas quando está inclinado meu coração para o lado, aí eu posso tudo. Meu Deus. Deus diz assim nessa noite que você recebeu o presente, o corpo, a alma, o espírito, é para a glória dele. Não é participação, não é para mostrar-se, não é para querer ser superior a ninguém, mas é para estar diante de Deus, glorificando a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no vosso corpo é conhecer a Deus. É estar diante de Deus como altar, uma brasa viva. É estar diante de Deus conhecendo as suas verdades e praticando o seu evangelho. E diz mais Paulo, porque oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam. Hebreus, capítulo 13, e versículo 15. Em seu nome, nós oferecemos louvor. Nós acabamos de fazer isso aqui. Nós acabamos de cantar, oferecer louvor, que é fruto da confissão dos nossos lábios. Mas há uma grande diferença entre oferecer algo nos nossos lábios e oferecer algo que está dentro do nosso coração. Porquanto quando Deus se deparou com o sacrifício de Abel e de Caim, havia 2 sacrifícios na sua frente, e Deus não se atentou para a materialidade do sacrifício, para um pedaço de verdura, de legume, ou para um pedaço de carne que estava diante dele. O Senhor se atentou para o sacrifício de Abel superior ao de Caim, porque o coração de Abel estava diante dele. Até se o irmão for daquele tipo, que ele é mais calminho, parece que Deus não habita na vida dele. Meu Deus. Nós estamos vivendo uma época que nós queremos ver fogos de artifício, movimento, louvor da melhor gramatura da voz possível, instrumento afinadíssimo. Nós queremos tudo perfeito. Mas será que o nosso coração está perfeito? Meu Deus. Será que Deus essa noite abrindo os céus ele pode achar um Abel e não um Caim? Meu Deus. Será que Deus abrindo os céus essa noite ele pode se atentar para o nosso sacrifício como ele fez com Abel? Ou ele vai reprovar o nosso sacrifício porque nossa alma está corrompida e não pode chegar a Deus? Jesus. Eu quero ser breve. Mas Paulo diz assim, esse sacrifício, esse louvor que vocês confessam com lábio, em seu nome, em nome de Deus, não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Eu vou interpretar isso para você. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: tem que louvar, tem que louvar. É interessante, é necessário, é um ato de comunhão, tem que dar a mão, tem que sentir o Espírito, tem que rodar também. Opa, tem que pular se você sentir que deve. Você tem que falar em mistério, mas não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Beneficência, prática do bem e comunicação, amor, cooperação mútua, amizade, estarmos juntos diante de Deus. Senão é metade do sacrifício, senão é só um pouco do sacrifício, senão é só uma parte. Mas Deus está buscando nesse dia verdadeiros adoradores que adorem o Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Deus não é homem, não é mulher, não é criança, Ele é Espírito e Ele sonda o nosso coração antes mesmo de nos apresentarmos. Por isso o culto começa na minha casa, por isso o culto começa no meu trabalho, por isso o culto racional aqui não é um culto falando em latim, em hebraico, em aramaico, não é um culto cheio de intelectualidade, cheio de movimentos fantásticos. Oh querido, o culto racional é o culto que começa na sua casa. Seu coração já está louvando. Aleluia. Aleluia. Porque Davi, ele ia lá para o campo. Mas não ia reclamando não. Ele ia louvando o Senhor, compondo música, trabalhava, voltava e continuava no mesmo espírito. Que nosso espírito seja como de Davi, um verdadeiro adorador nessa noite. Aleluia, porque Deus disse acerca de Davi: eu achei a Davi, homem segundo o meu coração que fez, fará toda a minha vontade. Quando se
Pedro disse em capítulo 3, versículo 15 de sua carta: e sejais sempre prontos a responder a razão da vossa fé. A qualquer um que pedir a razão da sua esperança, sejais prontos. Se nos depararmos hoje com Mormon, ele vai falar o livro do Anjo Moroni terrível para mim. Ou, querido, se eu me deparar agora com um muçulmano, ele vai falar do Alá, Deus, ele vai falar das profecias de Maomé. Se eu falar como um adventista, ele vai me falar de todas as regras do adventismo que ele segue, que ele disse que tem que seguir, porque ele conhece o que ele segue. Por que o crente muitas vezes não conhece? Por que o crente está aqui só de passagem? Meu Deus do céu, por que você não se aprofunda em conhecer os mistérios de Cristo nessa noite? Por que o crente tem que ser mais ou menos? Por que o crente tem que ser de qualquer jeito? Meu Deus nos escolheu em corpo, alma e espírito para estarmos diante dele completos na sua verdade. Nada abala a sua alma quando você conhece o Deus que você serve, o mesmo Deus da cova do leão, o mesmo Deus que foi na fornalha, mas o mesmo Deus que esteve com José na liderança e no governo do Egito. Um homem estrangeiro destacado por Deus, porque ele estava com o coração em Deus. Ele conhecia a pregação da sua casa, que o pai dele disse a ele, que o pai dele deu a ele, que o pai dele ensinou a ele, e disse que o seu coração não se apartou. Jesus, aleluia. Falta entre nós conhecimento. Nós aprendemos que para ser um profissional, você tem que fazer alguma coisa, um curso. Tem que ver umas aulas. Por que para ser crente? Eu só venho. Eu só estou. Eu só sento e está bom. Eu só fico e está como está. Cristo quer te usar. Quer fazer do seu corpo uma referência viva nesse altar. Mas ele precisa que você abra a sua mente. Paulo está dizendo aqui, o culto racional ele só acontece quando você não se conforma com esse século e apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo e se transforma pela renovação da mente. Para ser crente, primeiro passa por aqui. Para ser crente, primeiro passa por aqui. Sabe por quê? Porque tem umas emoções aí estranhas que você sente também no estádio do futebol. Esse calor, eu já fui, meu irmão, já fui. Opa, o negócio quando você vê o negócio cantando lá, o fogo pegando, parece que você está na igreja. Por isso que emoção não quer dizer nada. Emoção não quer dizer nada. É o que eu sei de Deus. É o que Ele falou na minha mente. É o que Ele disse no meu coração. São os desígnios, são as palavras de Deus que precisam estar firmes no meu coração. Porque emocionado aqui, eu fico um dia, aí eu volto para casa, a luta me conta. Eu vou ter um tete a tete com a luta, e se eu não for esperto, Ele vai me nocautear. Mas pelo sangue de Cristo, Deus te deu poder para ligar esse aperto e você pode para Ele em todo lugar que você passar. Aleluia! Ele diz assim, mas que nosso culto racional, Ellen White diz, o verdadeiro culto não é ritualístico. Ele é uma vida entregue a Deus em resposta à sua misericórdia. De fato, nós devemos muito a Deus. Muito, muito, muito. E quando nós se prostramos diante de Deus e damos a nossa vida, nós estamos reconhecendo as suas misericórdias. Aleluia. Quando Paulo fala culto racional, ele está falando de lógica, de coerência. Ele não está falando de você ser o melhor cantor, você ser o melhor pregador, você se preparar com todas as artimanhas e instrumentos que você tem à sua disposição. Ele está falando que a minha vida aqui, quando eu saio, eu vou lá embora, o culto continua. Se eu abrir a porta e for embora, o culto vai continuar. O altar está aqui, não apagou não. Não apagou não. A coerência, a lógica, a racionalidade que Paulo fala aqui é a continuidade do nosso culto. Se você continua no culto na sua casa, você faz um culto racional. Se você continua no culto na sua empresa, por isso que muita gente aqui é uma bênção, está aqui, mas lá fora é desonesto, lá fora fala mal, lá fora é porque acabou o culto. Acabou o culto. Acabou o culto. Deus está te convidando para uma reunião contínua, eterna, verdadeira na sua presença. O fogo arderá continuamente sobre a altar. E esse fogo tem que arder mesmo. Ele não pode ser apagado, porque é o fogo do Espírito, do sacrifício vivo espiritual. Aleluia! Paulo continua falando aqui dizendo, não nos conformeis com este século. Conformar é tomar forma. Existe na mecânica a conformação mecânica. Você vê lá um pedaço de aço e ele se torna uma porta de um carro. Eu lembro que, estudando lá no Senai, a gente assistiu diversas aulas de conformação mecânica. Um copo, para ele tomar essa forma, ele é um pedaço de plástico, de polipropileno, um monte de coisa moída, mas ele toma forma. Aí eu vejo a forma. Eu contemplo a forma. Paulo está dizendo, quando você se conforma com esse século, você toma a forma desse século,
Você se parece com todo mundo desse século. E século é uma coisa que muda. Hoje estamos no século XXI. Daqui a pouco será o século XXII. Já passamos do século XIX. Não nós aqui, claro. Porque ninguém aqui, eu acredito, tem mais de 100 anos. Mas já passamos pela história do século XV, século XVIII, século XIV, século I. E os séculos mudam. Os costumes mudam. As coisas mudam. As tecnologias mudam. Havia séculos que não existia televisão. Não existia jornal. Não existia rádio, TV. Não existia coisa alguma para se comunicar. Hoje estamos num século que nós falamos até com gente que está lá no espaço, do outro lado do mundo, da galáxia. Ah, meu filho, mas que não muda. Os séculos mudam. Se você se amoldar com esse século, vai acontecer o seguinte: hoje você está bambambam. Entrou na moda. Está bonitão. Mudou a Bíblia para se adequar com o seu coração. Jesus. Atualizou a Bíblia, como o infeliz aí tem falado. Atualizou, mudou. Mas daqui a pouco o século vai mudar. E o que vão te exigir é você mudar de novo. Hoje é ideologia de gênero. Amanhã é teologia da prosperidade. No outro capítulo é faça de qualquer jeito, Deus te aceita, venha como estás, fique a si mesmo. E os séculos mudam. Daqui a pouco tudo está contaminado. Por isso Cristo está dizendo aqui nessa noite que os séculos mudam, mas o cristianismo não mudou. Deus é mesmo. Deus é igreja. Pode passar 1000 anos, 120 anos, pode passar 200 anos, a palavra permanece de pé, porque é uma promessa que passará os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Eu me formo, me transformo, e não venço deste século. É passageiro. Vai mudar as coisas, muda a lei, muda as ordens. Muda o lugar, muda os costumes. Muda os costumes, muda as ordenanças, muda quem manda. Mas Deus é o governante da igreja. Glória a Deus! Quando eu vejo muita gente se abalando, se conformando com o padrão desse mundo, pode se conformar. Daqui a pouco vai mudar de novo, você vai estar desatualizado do mundo. Porque o mundo te exige coisas que você não pode oferecer, que você não consegue oferecer. Mas Cristo está te exigindo algo que Ele já exigiu dos seus profetas, dos seus mensageiros, dos seus servos, há muito tempo atrás. E eles foram fiéis, estão aqui nessa palavra como um símbolo de fidelidade. Porque se eles conseguiram, nós como igreja também conseguiremos ser fiéis e chegar aos céus, sem mudar a nossa essência. Aleluia! Se conformar é tomar forma. Só que é uma forma exterior. Agora, se transformar é algo diferente. A transformação não é alguma coisa que eu posso voltar atrás. Por isso que ele fala aqui de sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque existe um costume de quando você preparava lá o seu sacrifício, diante do seu sacerdote, o sacerdote de Jerusalém, da cidade, e quando você entregava na mão do sacerdote, estava pronto, não podia mais tomar. O sacrifício estava feito, estava consumado, e aí vinha o holocausto e queimava aquele sacrifício, nunca mais ele era o mesmo. A mesma coisa que está dizendo esse texto: quando você se transforma para o Evangelho, para a vida com Deus, para estar diante de Deus, você não pode voltar atrás. Você já viu alguém pegar uma porta de carro lá, toda bonitinha, toda feita na indústria, na melhor montadora, e depois querer montar ela com mineral, com minério? Há um desgaste muito grande. O material, inclusive, não é o mesmo. Ele é fundido, ele é todo trabalhado, e às vezes você já viu ouro? Você faz 1 quilo de ouro, quando você derrete, já não é mais 1 quilo. Perde alguma coisa no meio do caminho. O que Deus está dizendo aqui para nossas vidas é que a transformação que Ele quer de nós, é uma transformação que Ele não faça a gente em momento nenhum pensar em voltar a ser quem nós éramos. Quando você é transformado pela graça, quando você é transformado pelo Espírito, Ele vai fazendo em você uma transformação pouco a pouco. Mas quando cada vez que você é transformado, cada passo dessa transformação é irretorquível, não volta atrás. O provérbio diz assim, que o justo, ele está sendo como a luz do raiar da manhã. Ele é como a luz da aurora, que cada 10 minutos, acorda de manhã à igreja. Você vai ver lá o sol saindo. Ainda não está claro o dia, não. Está quase claro, está meio claro. Daqui a pouco vai passar 10 minutos, está mais claro. Daqui a pouco passa mais um pouco de tempo, está muito mais claro. E daqui a pouco ele chega num ápice de claridade, que aquilo ali o sol já nasceu, já se mostrou. Assim a vida do justo. Ela vai sendo transformada pouco a pouco, passo a passo, até que ele chegue na perfeita luz. E essa perfeita luz, ele vai nos levar para o céu. Por isso que Paulo diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Não, e vos renoveis o espírito na vossa mente, e vos revistais um novo homem, segundo Deus, criado na verdadeira justiça e santidade. Aleluia. C.S. Lewis falava que Deus não quer apenas melhorar o homem antigo. Deus não pegou lá um carro velho, pintou. Deus não pegou um vaso rachado e ele quebrou o vaso. Ele quebrou o vaso para fazer de novo. Aleluia. Porque o vaso estava na mão do oleiro e quebrou-se para ser feito um vaso novo. Aleluia. Quando eu falo de vaso, eu lembro que você pensa que golpista, que o golpista começou hoje? É nada. Hoje é o golpe do Pix, antes era o golpe do vaso. Hoje não está uma coisa. Na antiguidade, se vendia muito vaso. O vaso servia para tudo, para guardar coisa, para guardar líquido, para enfeitar. E conta-nos a história que o vaso era vendido, e aí quando você ia comprar um vaso, você tinha que falar. É igual lá na Bahia, se você falar, o cara te pergunta se você quer a acarajé quente ou frio. Se você falar que quer quente, o bicho vai pegar para o seu lado. Então o que acontece? Quando você comprar um vaso, você tinha que falar na antiguidade. Eu quero um vaso sem cera. Eu quero um vaso sincero. Eu quero um vaso sincero. Por quê? Tinha um saqueador que pegava os vasos quebrados, fazia um remendo, colocava cera, parecia um vaso bonito, parecia um vaso novo, mas quando chegava em casa durava pouco, quebrava. Por isso você tinha que falar, eu quero um vaso sem cera. E olha que se tiver com cera, eu volto aqui e devolvo, hein? Já tinha golpista nessa época. Por isso que quando Paulo fala que Deus não pegou um vaso quebrado e tapiou, passou uma pintura, uma cera, e passou uma lixa, não. Ele te fez de novo, ele te fez de novo, ele te transformou, ele te remiu, ele mudou a sua vida. Por isso, nós temos que ser santos, estarmos diante de Deus com um culto racional ambulante. Eu quero terminar. E diz assim, o versículo 3, que cada um, pela graça que nos foi dada, não pense de si muito além do que convém. Não pense de si mais do que é necessário. Não pense de si mais do que é justo. Pense com moderação. O que eu aprendo é que muita gente hoje ele se acha mais do que ele é. Porque ele pensa ser, por causa talvez de um cargo, de um trabalho, de um destaque que ele tenha, ele se acha maior do que de verdade, na inversa ele é. E aí eu lembro de Sêneca que dizia assim, muitos teriam sido sábios, se não achassem demasiadamente cedo que já o eram. Tem homem que Deus quer usar, tem homem que Deus quer levantar a terra, mas a primeira atitude dele é se achar mais do que ele é de verdade, é em si mesmado. Deus não tem compromisso com o homem que não se humilha, que não se derruba diante de Deus, que não se derrama e que acha que é mais do que realmente é. Aleluia! Existe um provérbio português que diz assim, que elogio em boca própria é vitupério. Se eu me elogiar eu mesmo, é vitupério. O português fala isso direto. Elogio em boca própria é vitupério. Tem gente que se acha o máximo, mas ele é o barro. Ele é o pó. Ele é a cinza que Deus construiu para ser um vaso. Mas ele se acha um vaso de ouro. Mas não, é um vaso de barro. Continua sendo barro. E Deus quer te usar sendo barro. Adequado, oportuno, mas quis passar na frente de Deus, se acha o máximo, se acha o astro, se acha a estrela. E Deus quer equilíbrio. Deus nessa noite está dizendo que você é corpo, alma e espírito, criado pelo Espírito Santo, criado por Deus para ser um objeto de louvor na terra. Mas preste atenção, Paulo continua dizendo aqui, quando tiver que preferir alguma coisa em honra, prefira o seu irmão. Aleluia! Quando alguém for honrado, prefira que o próximo seja honrado e não você. Seja humilde. E ele continua dizendo aqui que precisa ter um equilíbrio. Deus não está falando nessa noite para você voltar para casa e falar, não, eu sou barro que o cavalo do bandido pisou, eu sou pó, eu sou um desdeitado, eu não mereço. Não é isso não. É equilíbrio. Você sabe que você foi comprado por um alto preço. Você é bonitão. Você é restaurado. Olha que lindo, que vaso elevado você é. Pense com moderação, sempre falando. Rafael é melhor que eu. O João é aqui. Meu irmão lá é melhor do que eu. O Henrique é muito melhor do que eu. Ixi, que eu também. O Ricardo, nem vou falar. A nossa Marilda é 1000 vezes melhor do que eu. Aleluia! Deus quer isso da sua igreja. Muitos em si mesmados, o Senhor nos alto, mas Deus não te derruba e diz: Senhor, é melhor que você.
que nós devemos amar o nosso próximo. Isso não é novo, não. Estou pregando uns dias atrás aí. Nós devemos amar o nosso próximo com sinceridade. É sincero, viu? Ô, Glória! Não vem dar um oi enrolado, ou como vai falar, esse cara eu não gosto dele. Não, você tem que amar de verdade. Amar de verdade. Não fingindo, não é grosseira, é um amor sincero. Agradável. O sentimento com uns e outros tem que ser igual, condescender com a humildade, Paulo diz. Não seja sábio ao vosso próprio status, ao vosso próprio olho. E o que me chama a atenção, que ele fala que é sem hipocrisia. O hipócrita é o quê? É aquele que na sua frente, 1000 maravilhas. Quando se aparta de você, querido, a lenha. Deus não quer isso não. Deus não quer isso não. Eu vou ser rápido aqui para terminar e dizer o final aqui do texto. E diz assim, nesse amor, nessa mesma lógica, nesse mesmo culto racional que estamos, Paulo diz assim, se alguém te tapear com mal, faça para ele o bem. Se alguém te enganar com mal, devolva o bem, porque a vingança pertence ao Senhor. Deixa a ira acontecer. Quando ele fala deixa a ira acontecer, ele não está falando da ira sua, ele está falando da ira de Deus. Deixa Deus se encarregar daquele que faz o mal. Não. Tem um grupo aí de vingador dentro da igreja. Tem um grupo aí de muitas vezes aquele que cerca a pessoa e fala, não, vamos retribuir com o mal. Ele não fez mal, vamos aniquilar. Mas se você faz isso, você está fora da lei. Existe um grupo no Rio de Janeiro que eles foram presos porque faziam justiçamento na rua. Os caras iam lá roubar o seu celular, só era falar. Vai lá e resolve. Parecia uma justiça, mas é uma justiça que para quem está fazendo aquilo vai ser pior do que ele imagina. Porque ele se compara, se equipara ao criminoso. E hoje Deus quer que você tenha paz no seu coração e creia que Ele vai fazer grandes coisas. E aqui para terminar diz assim, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe a ele de comer, se tiver sede, dá a ele de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas na sua cabeça. Aleluia! Sabe os irmãos de José? É esse mesmo. José estava lá no poço, ninguém lembrou dele. Quando ele estava lá no governo do Egito, os irmãos dele ficavam com aquela brasa queimando na cabeça. Será que José vai mandar nos matar? Será que José vai mandar nos colocar como cego? Será que José vai nos humilhar? Será que nosso pai vai morrer? E José vai aniquilar a nossa vida? Mas José colocou eles em alta honra na casa do Egito. Eles morreram com a cabeça pegando fogo. Abraça, porque o seu inimigo não espera o bem, ele espera o mal, porque ele é maldoso, mas quando você vem com o bem, aquilo não sai da cabeça dele. É brasa viva. Você já pôs a mão na brasa? É brasa viva. Inquietação, incômodo. Seu inimigo nunca mais vai te olhar igual. Nunca mais. Ele pode até continuar ali falando alguma coisa de ruim sobre você, mas no coração dele, na alma dele, no dia que ele for dormir, na cabeça do travesseiro ali, quando ele encostar sua cabeça no travesseiro, ele vai lembrar, olha como eu sou mal, e olha como tenho sido agraciado por bem. Eu deixo para a igreja o último versículo dessa palavra, que diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Repita comigo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nessa noite Deus tem nos ensinado a ser um culto ambulante, a ser um culto racional perante a sua presença. Porque Deus não quer imitação. Conto-vos a última história, para terminar de verdade aqui. Tem um homem que está sendo processado. Sabe por quê? Gostava muito de carro. Era entusiasta de carro, gostava de tudo. Da Ferrari. Ele teve a infeliz ideia de montar uma Ferrari no quintal dele. Aí um dia a Ferrari ficou até bonita, pegou uma carcaça do carro lá, trabalhou bem e tal, e fez uma Ferrari. Você olha assim de longe e fala, uma Ferrari esportiva, da hora. Só que aí ele colocou na internet para vender. O que era lucro virou prejuízo. Por isso que Deus não quer que nós vivamos de imitação. De imitação. Deus quer que você prove a verdadeira